Eu queria que você lesse comigo Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 11. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Acompanhe na sua Bíblia aí. Diz: E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Orando pelo conhecimento do amor na igreja. Esse é o tema ou o título que eu darei a essa mensagem. Nós iremos aqui ver nessa manhã que precisamos orar para que o amor ele cresça no nosso meio. Nós, como igreja do Senhor, precisamos olhar para os nossos irmãos e colocar esses irmãos em nossas orações, pedindo a Deus que Deus faça com que eles cresçam e aumentem no conhecimento do amor. Irmãos, grande parte das nossas orações, ou pelo menos das orações que eu ouço, elas são dirigidas a coisas não essenciais. O que é algo essencial? É algo que você não pode faltar na sua vida, é algo que você precisa ter para continuar sobrevivendo. Você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa beber. Mas já percebeu como muitas vezes nós estamos orando por coisas que são supérfluas, coisas que não têm o valor da essência. E às vezes acabamos pedindo a Deus coisas e focando nossas energias naquilo que não é o essencial. Muitas vezes estamos aí pedindo para Deus coisas que não contribuem em nada no nosso crescimento espiritual. A nossa comunhão como igreja, irmãos, deve nos instigar a orar para que o amor de Cristo cresça em nosso meio, porque isso é essencial. Quando a gente lembra da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa convivência, dos nossos irmãos, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, faça com que fulano, beltrano aumente em amor, Senhor, porque isso é essencial. O amor nos une, O amor, ele coloca em segundo plano as nossas diferenças e nós conseguimos então viver unidos, vinculados uns com os outros. É o vínculo que Deus nos deu, o amor. Então precisamos orar por aquilo que é essencial, e o amor é essencial na igreja. Isso é essencial na vida de todo cristão. O amor é a medida, irmãos, do conhecimento que temos de Cristo, porque se dizemos que não amamos os nossos irmãos, não podemos amar a Cristo. E a lei é muito simples: se você não ama seu irmão que vê, como você vai amar a Cristo que você não está vendo? Então é essencial que nós busquemos, porque facilmente nós deixamos de olhar com amor para os nossos irmãos, e aí nós precisamos da graça de Deus, precisamos do Espírito Santo. E talvez você chegou aqui nessa manhã exatamente nessa condição, olhando, talvez chateado com o que você ouviu, com o que você viu. E você precisa entender nessa manhã que você precisa crescer em amor e que o seu irmão precisa receber a oração de você, de que ele precisa amar mais, precisa aumentar mais no amor. Pelo que você tem orado, seja sincero, faça uma reflexão nessa manhã. Quais são os motivos das suas orações? Será que o amor tem sido alvo da sua oração pela sua igreja? Ou será que você tem pedido por coisas que não são tão essenciais assim? Passe em revista seu coração nessa manhã. Paulo, ele tinha grande apreço pela igreja dos Filipenses. Era uma igreja que havia sustentado ele no seu ministério, uma igreja que gostava de contribuir, uma igreja liberal, que sabia ali que aquele servo do Senhor estava a proclamar o reino de Deus, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela igreja, irmãos, investiu no ministério do apóstolo Paulo, a ponto de Paulo, todas as vezes que dobrava o seu joelho, orava pelaquela igreja, pedia por aquela igreja, para que Deus pudesse abençoá-la. O capítulo 1 aqui que nós lemos, irmãos, é uma expressão da comunhão que Paulo tinha com aquela igreja. E ele começa então falando para aquela igreja do apreço que ele tem por ela e de como essa igreja tem estado constantemente em suas orações. Ele expressa isso mostrando aos irmãos que eles estavam em suas orações em todo o tempo. Entre seus pedidos, Paulo pede a Deus
que Deus aumente o conhecimento do amor no meio daquela igreja. Então veja só o que é que Paulo pede a Deus: Senhor, aumenta o amor no meio da igreja ali dos Filipenses. Senhor, que aqueles irmãos, eles possam conhecer mais profundamente o amor. Antes de nós prosseguirmos, havia um problema naquela igreja. Duas irmãs estavam brigando naquela igreja. Uma era chamada de Evódia e outra Sintique. Elas tinham as suas diferenças, elas não tinham o mesmo modo de pensar. E há quem diga que o que Paulo está escrevendo aqui é intencional. Pedir para que o amor de Deus esteja no seio da igreja, no meio da igreja, era o que Paulo desejava, para que aquelas diferenças que havia entre aquelas irmãs pudessem cair por terra. Então Paulo deixa claro para aquela igreja: olha, irmãos, estou orando para que vocês aprendam a amar mais, para que vocês se amem mais, para que vocês olhem uns para os outros e entendam que precisam abrir mão da vontade de vocês, para que vocês não foquem demais naquilo que é errado no outro, mas que vocês exerçam graça como Deus exerceu graça sobre a vida de vocês. Irmãos, e aqui Paulo então nos ensina algumas razões para orarmos pelo conhecimento do amor de Cristo, ou do amor em nosso meio. E eu queria que você atentasse para essas razões que Paulo mostra aqui. Primeiramente, o conhecimento do amor, irmãos, ele nos dá discernimento de Deus. Nós conseguimos fazer um juízo daquilo que é excelente, daquilo que procede do próprio Deus, quando no meio da igreja existe amor. Quando nós sabemos de fato, quando nós compreendemos o que significa o amor. E nós aprendemos essa grande lição da parte de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só, Deus busca se relacionar comigo e com você, não quando nós estivéssemos bonzinhos, quando nós estivéssemos moralmente corretos, mas em pecado. Deus não mediu esforços para se relacionar conosco. Observe isso, porque isso é lição para nós, irmãos. Isso é lição, porque quando nós começamos a nos relacionar com alguém, as pessoas nos ferem, é inevitável. Alguém vai dizer uma coisa que vai lhe machucar, alguém vai fazer alguma coisa que vai lhe chatear, alguém vai tirar sua noite de sono, você não vai dormir direito. E você precisa olhar para as imperfeições do outro e liberar e tratar as imperfeições do outro com graça, liberando o amor de Deus que existe em você. Então, Paulo vai nos mostrar aqui que quando a igreja está ali com seu amor aumentado, a igreja tem um discernimento das coisas excelentes do próprio Deus no seu meio. Irmãos, nós quando agimos por amor, escolhemos o caminho que agrada a Deus. É por isso que Paulo diz no versículo 9, observe, deixe sua Bíblia aberta, ele diz assim: e também faço esta oração. Aqui faz parte das orações de Paulo pela igreja de Filipos, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção. Paulo está dizendo: olha, eu estou preso, estou aqui, irmãos de Filipos. Ele estava preso, provavelmente em Roma ou em Cesareia, estava ali preso, e na sua carta ele diz: irmãos, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu estou falando com Deus, orando a Deus, eu peço a Deus que o amor de vocês aumente, e esse amor aumente em conhecimento, que vocês compreendam a essência da cruz, daquilo que eu fiz por vocês, daquilo que Deus fez por vocês, para que vocês possam trazer o mesmo padrão para o relacionamento de vocês, para que Evódia e Sintique aprendam a se amar como Cristo nos amou, como Deus nos amou, sendo nós falhos, Ele decidiu entregar a sua vida por nós. Ele não ficou olhando de longe, Ele não ficou ali esperando um momento para nos destruir com a sua ira, não, Ele providenciou a reconciliação como demonstração do seu amor por nós. Tudo isso é padrão. Tudo isso é padrão que Paulo pede a Deus para que exista na igreja e que nós, como igreja, precisamos pedir para existir no nosso meio. Porque muitas vezes nós estamos focados demais nas nossas diferenças, no que o outro fez contra nós, no que o nosso cônjuge fez contra nós, quando deveríamos aprender de Deus. Que o Espírito que está em nós é o mesmo Espírito que esteve em Cristo Jesus e é o Espírito de Deus. E que nos ensina a olhar para as falhas do outro e liberar graça, perdão, amor. Quanto mais se conhece o amor, mais se conhece a Deus. Não é isso, irmãos? João diz assim, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Ele diz: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Quem não ama não conhece a Deus. Ele pode ser um frequentador de igreja. E eu não queria que você pudesse ser um frequentador de igreja apenas. Eu não queria que você tivesse só o seu nome escrito no hall de membros da igreja congregacional aqui de Macaparana ou lá de João Pessoa. O que eu quero e o desejo de Deus é que você conheça a Ele. E você vai conhecer a Ele, e essa igreja conhecerá a Ele, quando nós amarmos de verdade, porque é ilusão achar que podemos ser cristãos com mágoa no nosso coração, com ódio no nosso coração. Irmãos, Paulo ora pelos seus irmãos para que no seio da igreja exista conhecimento de Deus. Pedir para que o amor aumente mais e mais é pedir, em outras palavras, Senhor, que o teu povo te conheça mais e mais. Ele diz em conhecimento e percepção. O que é essa percepção? Você pode perceber, interpretar aqui de duas formas. Primeiro, a percepção naquilo que os outros veem de fora, ou seja, a igreja que externaliza o amor de Deus e o mundo percebe que ali existe o amor de Deus, ou na percepção de juízo, olhando para cada situação. E é provavelmente essa interpretação de Paulo, né? Olhando para cada situação e sabendo como agir de forma que Deus seja glorificado. Discernimento de Deus é olhar para a igreja, é olhar para as situações que Deus tem permitido a minha vida e a sua vida e saber julgar e saber como agir em cada uma delas, de forma que o nome de Deus seja glorificado. Perceba o que é que Paulo está pedindo na igreja, irmãos. Paulo está pedindo: aumenta, Senhor, o amor dessa igreja. Aumenta o amor da igreja aqui em Macaparana, Senhor. Aumenta o amor da igreja lá em João Pessoa. Que nós possamos nos olhar uns para os outros e ter essa percepção e buscar aquilo que é excelente, aquilo que agrada a Deus. Irmãos, tudo que é excelente está em Deus. Tudo que é belo, toda sabedoria, tudo que é lindo, tudo que é magnífico está em Deus. Conhecendo mais do amor, a igreja conheceria mais do céu também. Tremendo, né? Deus é amor. Viveremos eternamente com um Deus que é amor. E nós viveremos com esse Deus que é o céu. A própria presença dele é o céu. Estaremos convivendo com ele em amor. Paulo estabelece o objetivo do amor e ele diz no versículo 10 assim, observe na sua Bíblia. Ele diz: para que vocês aprovem as coisas excelentes. Deixa eu fazer aqui uma observação. Sabe o que é que acontece quando você não conhece o amor, quando você não entende o amor de Deus, quando você não compreende o amor de Deus? Os seus juízos são sempre juízos infantis. Vocês são sempre juízos infantis. Esses dias eu fui ao supermercado com uma criancinha e cheguei lá, a gente passou na feira de verdura, de fruta, e tinha uma manga bem bonita, né? E essa criancinha, essa menininha, gosta muito de fruta. Ela disse: eu quero essa manga e tal. E pegou a manga lá, eu disse: botou a manga dentro do saquinho. E aí, quando nós íamos passando no caixa, tinha lá um pirulito, daqueles bem grandões assim, né? Aí ela: eu quero um pirulito também. Eu disse: você vai ter que escolher. Ou você leva a manga, ou você leva o pirulito. Aí, você já sabe qual foi a decisão dela, né? O pirulito, lógico, né? Lógico. Ou seja, uma criança que ainda não entende bem o valor das coisas, que ainda não consegue discernir. Irmãos, quando nós não temos o amor, nós estamos escolhendo o pirulito. Uma igreja sem amor é uma igreja que não tem discernimento das coisas excelentes. É uma igreja que prioriza as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Nós precisamos aumentar no amor. Detalhe, a igreja em Filipos, irmãos, era uma igreja que entendia muito bem isso. O seu amor a Deus fazia daquela igreja uma igreja liberal, uma igreja que abria mão dos seus recursos, uma igreja que estava olhando para o campo missionário e investindo na vida lá do apóstolo Paulo. Nós não podemos ter juízos infantis, irmãos. E para isso nós precisamos amar mais. Sem um discernimento capacitado pelo amor, somos como uma criança que troca um bom prato de feijão com arroz por bombons. Irmãos, peça a Deus que te dê conhecimento do amor. Eu não queria que você ficasse julgando, olhando: eu lembro de uma irmã e de um irmão que está precisando disso. Eu queria que você passasse em revista o seu coração. Eu queria que você passasse em revista a sua vida. Se você nunca fez isso, faça isso nessa manhã. Passe em revista. Você tem conhecido o amor de Deus de verdade?
Você tem feito do amor de Deus o critério para avaliar suas decisões, aquilo que você tem escolhido para a sua vida? Conheça o amor pela experiência, porque o amor não é um conhecimento teórico dentro da nossa cabeça que nós conseguimos definir com algumas palavras. O amor é uma ação, irmãos. O amor é o que eu faço pelo outro, é um ato de abnegação, de entrega, é abrir mão da minha vontade, é esvaziar o meu querer, e nós só conhecemos o amor de verdade quando experimentamos isso. Eu acho que você não é daquele grupo que começou o ano de 2020 e ainda não abriu mão da sua vontade, né? Porque se você não abrir mão da sua vontade, você não sabe o que é o amor. A gente que é pai, a gente que é mãe, vocês que são mães, vocês sabem o que é amor, né, irmãos? Quantas vezes nós não abrimos mãos do melhor para nós em favor dos nossos filhos? Amor, amor. Quando nós amamos, nós não focamos o nosso umbigo, nós focamos a vida alheia, nós focamos os nossos irmãos. E Paulo está orando: Senhor, aumenta o amor na igreja, Senhor. Aumenta para que a tua igreja possa, como Cristo Jesus, se entregar um pelos outros, dar a prova de que realmente conhece a Deus. O discernimento de Deus em nossas vidas, irmãos, é a primeira razão para orarmos pelo conhecimento do amor entre nós. Amém? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: você tem uma missão. Durante esse retiro e quando voltar desse retiro, orar mais pela sua igreja, para que Deus aumente o amor e que haja discernimento no seio dela. A segunda razão que Paulo nos mostra aqui, irmãos, para orar pelo conhecimento do amor entre nós, é que o conhecimento do amor nos prepara para o encontro com Jesus, o encontro com Cristo. Veja o que ele vai dizer no versículo 10. Ele diz assim: e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo agora está tendo aqui uma visão escatológica. Ele não está falando apenas das coisas do momento, daquela situação. Ele está falando, está olhando para o futuro, o que virá adiante. Paulo diz: olha, aprendam a amar, né? Eu oro para que Deus aumente o amor entre vocês, para que vocês possam estar prontos para se encontrar com Cristo Jesus, para que quando Jesus voltar, vocês possam olhar para Ele e dizer: Senhor, eu sempre vivi, eu sempre busquei me aperfeiçoar e compreender mais do Teu amor. E ele diz: e sejam sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Inculpáveis. Quando existe, irmãos, de fato amor, por que a gente vai pensar em culpa? Irmãos, o amor você pode vivê-lo de forma liberal. Para você amar não existe limites para o seu amor. Você pode amar, para o pecado não existe limites, mas para o amor não. Então não existe culpa para quem ama. E quem ama de fato está pronto para se encontrar com Jesus. Pelo amor nós damos prova da nossa fé. Uma fé autêntica, irmãos, nos assemelha a Cristo Jesus através do exercício do amor. Nos torna mais parecidos com Jesus. Quando Jesus voltar para nos restaurar para a sua glória, nós precisamos estar cheios também do fruto de justiça, do fruto do amor. E aí o amor de Cristo, ele nos aperfeiçoa para Deus, como diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Observe bem o que Pedro diz. Ele diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ele está falando do amor de Deus para conosco. Ou seja, se você olha para o amor de Deus, você não tem que temer o dia do encontro com Jesus, porque quando você olha para o amor de Deus, Deus morreu por você na cruz do Calvário. Ele entregou a vida dele, ele derramou o sangue dele ali, para que a tua culpa fosse anulada, para que não houvesse mais condenação sobre a sua vida. Então você não tem por que olhar para o futuro, para o encontro com ele, com medo, com pavor, como quem diz: ah, Senhor, quando tu me veres, tu vai me castigar. Não, tu tem que olhar para o amor de Deus, olhar para Deus pelo amor. E aí o amor aperfeiçoa você, o amor diz: você está pronto para encarar o juízo de Deus, porque Deus, Ele morreu por você na cruz do Calvário. Irmãos, quem está no amor de Cristo não temos juízo vindouro. E tem muita gente com medo, né? Tem muita gente que diz: meu Deus, se eu morrer, como é que vai ser? Outros dizem: Senhor, outros dizem: eu não sei, como é meu medo da morte, é porque eu não sei se vai ser doloroso ou não. A morte também nos prepara para o encontro com o Senhor. Se você morresse hoje, como é que você estaria? Estaria pronto para
encarar a Deus, o juízo de Deus. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte haverá juízo. E se você não estiver no amor de Deus, você não está pronto, você não está aperfeiçoado para se encontrar com Deus. Irmão, Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser aperfeiçoados para Deus. A cruz nos ensina o amor que Deus deseja que tenhamos. Olha só, Deus nos dá o seu amor para que nós possamos estar num relacionamento com Ele sem medo. Às vezes nós dizemos que amamos, né? Já ouviu aquela expressão assim, pessoas que dizem, olha, eu perdoo a sua falha, eu perdoo fulano de tal, mas eu quero que ele ande lá longe de mim. Relacionamento não dá mais, pastor. Ele falhou, ela falhou, relacionamento não dá mais. O negócio é a gente assim, ele falhou, como eu sei que ele falha, eu vou evitar estar junto dele. Isso não é amor, irmãos. Já imaginou se Deus olhasse para você e dissesse assim, vou lhe amar, vou lhe perdoar, mas assim, você fique lá longe de mim, eu não vou me relacionar com você, né? Quando existe amor, irmãos, não há mais medo de relacionamento. Não há mais medo de se relacionar com Deus e nem há mais medo de me relacionar com o meu irmão. Paulo está pedindo, aumenta, Senhor, o amor na igreja, o conhecimento do amor, a percepção do amor, para que os irmãos dos seus relacionamentos não fiquem medrosos quando um ferir a ele ou quando ele for ferido. E talvez você chegou aqui com o seu coração sangrando, ferido, e está chateado e não quer aquela pessoa na sua presença. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus está te dando a oportunidade de amar. Deus está te colocando na escola dele, nessa situação, para que você possa entender o que significa de fato amar. Amar quando tudo vai bem, abraçar, estar junto, querer caminhar quando tudo vai bem, é uma maravilha, irmãos. Mas o amor só aumenta quando o amor é testado. O amor só aumenta quando aquela pessoa que pisou uma vez no nosso calo, pisa uma, pisa duas, pisa três, pisa quatro, e nós dizemos, meu Senhor. Quem nos ensina isso, irmãos? É o pastor? Sou eu? Não, é Deus. Pare e pense, quantos pecados você cometeu de ontem para hoje? Se você disser que não cometeu nenhum, já cometeu um agora. Porque se você diz que não tem pecado, você não conhece a Deus, porque você é pecador. Irmãos, oremos pelos irmãos despreparados para o juízo final. Dentro das nossas igrejas tem muita gente despreparada para se encontrar com Deus, porque teme o relacionamento com Deus. Teme, Senhor, tu sabes que eu não estou tão bem assim, né? Esses dias eu ouvi soa como uma piada, irmãos, mas é sério. Uma pessoa que estava tão preocupada com o seu encontro com Deus, que diz que estava indo tomar banho vestido, porque vai que Jesus voltasse e ele estivesse nu. Ia ser uma coisa totalmente irreverente, e é possível que Deus olhasse para ele e dissesse, peguei você sem roupa, vai descer para o inferno. Irmãos, isso parece uma piada, mas tem muita gente que pensa assim, né? Sabe por quê? Porque não foi aperfeiçoado no amor. Porque o amor nos faz olhar para a cruz e dizer, graças a Deus, porque tu pagaste os meus pecados na cruz do Calvário. Graças a Deus, porque eu olho para a cruz e tu me ensinas, Senhor, como eu devo tratar o meu irmão, como eu devo buscar relacionamento com o meu irmão, como eu devo estar pronto para perdoá-lo, não só 7 vezes, mas 7 vezes mais. 7 vezes 7 vezes, 7 vezes 40 vezes 7, seja lá infinitamente perdão aí que precisamos dar um para com os outros. Quem vive, irmãos, para si mesmo, ainda não conhece o amor de Deus. Jesus nos ensina a amar quando Ele se entregou por nós. Você vê o quanto Deus te ama? Você tem visto quanto Deus te ama? Quando você ouve acerca da cruz, você sabe o quanto Deus te ama? Paulo, irmãos, ora para que a igreja dos filipenses conheçam o amor e estejam prontos para a vinda do Senhor. Essa é a segunda razão. Primeiramente, discernimento de Deus. Tem o juízo correto. Uma igreja que ama é uma igreja que tem juízo correto. Segundo, está preparado para o encontro com Jesus. E aí ele apresenta uma terceira razão nessa passagem. O conhecimento de Deus, irmãos, ele gera em nós a retidão de Cristo. A retidão de Cristo, está reto. Ser justo como Jesus. Veja o que ele vai dizer no versículo de número 11. Observe aí na sua Bíblia, ele diz assim: cheios do fruto de justiça que vem por meio
de Jesus Cristo. Ele começa pedindo, Senhor, dizendo aos filipenses que tem orado para que o amor aumente entre eles. E aí esse amor aumentando na igreja, o que é que vai acontecer dentro da igreja? Ela vai estar cheia de frutos de justiça, o fruto da justiça. Irmãos, observe que o fruto está aqui no singular, né? Não são frutos, é porque é o mesmo fruto que Paulo diz lá, escrevendo aos Gálatas, o fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Esse fruto só é possível se o amor estiver em nós e Cristo estiver em nossas ações. Esse amor, esse fruto não pode estar em nós se a vida de Jesus for uma opção para nós, for algo, vou ver aqui se funciona mesmo, né? Dentre a minha vida e a vida de Cristo, e não pode. Irmãos, esse fruto só estará em nós se de fato Jesus estiver em nossas vidas. Conhecendo o amor, nós conheceremos a vida que precisamos ter. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida. E se Ele é vida, eu não preciso conhecer essa vida, eu não posso conhecer essa vida só na minha mente. Ela tem que se transformar, ela tem que me investir, ela tem que estar em mim. Então nós conhecemos de fato Jesus. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Ore para que o fruto de Cristo apareça na sua vida e na vida da sua igreja. A mensagem de Deus para o seu coração e para o meu coração nessa noite é muito simples, né? Nessa noite eu disse, foi? É porque eu acho que eu estou acordando, né? Irmãos, a mensagem é simples. O que Deus quer de nós é que nós oremos mais pela nossa igreja para que o amor aumente. E que nós como igreja possamos progredir nesse amor. Irmãos, precisamos nos parecer mais com Jesus e de fato testificaremos que esse amor está em nós. Em Cristo nós somos mais pacientes. Quantas vezes nos falta paciência? Esses dias pregava na igreja e uma irmã chegou para mim muito preocupada. Disse: pastor, eu estou preocupado com as orações que eu tenho feito, porque o senhor falou uma coisa que mexeu muito comigo. E ela disse: olha, o que mexeu comigo, pastor, foi porque quando o senhor disse assim, que quando nós pedimos algo a Deus, uma virtude do Espírito Santo, Deus gera o contexto para aprender essa virtude. Então se eu peço a Deus: Senhor, me dá uma paciência, Deus vai me dar um contexto adequado para que a paciência seja testada e amadurecida. É como aquele indivíduo que vai para a academia e diz: ah, Senhor, como eu queria um braço torneado. Aí o personal trainer diz para ele aí: bota aí 50 quilos para ele. E aí ele vai sofrer, suar lá até que possa fazer algum efeito. Irmãos, quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus as virtudes dele, o amor dele, Deus cria o contexto. E esse retiro é um contexto muito apropriado para isso. Porque aqui temos nossas diferenças. Aqui estamos convivendo com pessoas que a gente não conhece. Mas a gente convive com pessoas que conhecem, que nos conhecem. São essas pessoas exatamente que vão criar o contexto adequado para pisar nos nossos calos. Antes de virmos para que eu mandei uma mensagem para toda a igreja, ela disse: irmãos, orem. Antes de viagem é um momento oportuno para o diabo gerar problema. E aí, quando eu acabei de mandar a mensagem, a irmã mandou de volta: pastor, o diabo já começou a se andar aqui. E eu disse: está vendo? Está vendo? Irmãos, Deus criando contexto para que o amor apareça. Não sai daqui achando que Deus vai abrir sua cabeça e vai botar o amor lá. Não é assim que acontece, irmãos. No discipulado de Cristo, talvez você vai voltar para casa, chegar lá, seu marido vai dizer: que comida sem sal! Eu não aguento isso mais, né? E nessa hora você vai lembrar do que o pastor disse aqui, vai dizer: eita, Senhor, tu está me ensinando a amar, Senhor. Tu está me ensinando a amar. Ou então aqui, você vai encontrar aquele irmãozinho lá, né? Chato, que pisa no calo, que vai tirar a sua paciência. E você vai ter que exercer a mansidão. Irmãos, em Cristo somos fortalecidos para suportar os mais fracos. Seus amigos e irmãos podem provar do fruto de justiça que vem de Cristo em você? Será que eles podem de fato testemunhar que Jesus está em você, que o amor de Jesus está em você? Só você pode responder. Eu oro para que de fato esse fruto esteja em você.
E aí, irmãos, para encerrar, depois de Paulo mostrar aqui que quem conhece o amor é aperfeiçoado na justiça de Cristo, ele vai nos mostrar ainda uma outra razão para orarmos e pedirmos a Deus para que o conhecimento do amor esteja no nosso meio. E aí Paulo vai nos mostrar aqui, nos dar o seguinte argumento, que o conhecimento do amor glorifica a Deus em nossas vidas. Glorifica a Deus em nossas vidas. Deixa eu explicar essa palavra, que talvez possa ser compreendida errada. Glorifica a Deus. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus não é você expressar verbalmente glória a Deus, não. Embora isso possa acontecer. Mas glorificar a Deus é você honrar a Deus. É o louvor de Deus estar na sua vida, ser percebido na sua vida, através daquilo que você vive, as pessoas dizerem, eu estou vendo Deus. Então Deus é glorificado. Deus é glorificado. E Paulo vai dizer que quando uma igreja conhece o amor, quando existe a percepção do amor no nosso meio, Deus é glorificado. Veja o que ele diz no versículo 11, na última parte do texto. Ele vai dizer que para glória e louvor de Deus. Vamos repetir todos o versículo 11. Diz assim, eu vou ler, acompanha aí na sua Bíblia. Ele diz assim: cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus, ou seja, para um alvo. Qual é o alvo? Para a glória e louvor de Deus. Ou seja, por que Paulo está tão interessado que o amor cresça, aumente no meio da igreja? Porque Deus só será glorificado numa igreja que ama. Podemos ter muita gente na nossa igreja, podemos ter um prédio bonito, podemos ter usos e costumes dos mais ilibados, mas se o amor não estiver entre nós, irmãos, é uma lata vazia, só faz barulho. Não é isso que Paulo diz? Do que adianta tudo que você tem feito sem amor? Do que adianta ser uma igreja, uma associação de pessoas sem amor? É por isso que você precisa, eu e você, nós precisamos orar mais para que exista amor, irmãos, no meio da igreja. É por isso que precisamos tomar aqui o exemplo de Paulo e pedir, Senhor, aumenta mais o amor na minha igreja, no meu departamento. Senhor, muda o meu coração, me ensina a amar mais, Senhor. Não me deixe ficar olhando para mim mesmo, porque o maior impedimento, irmãos, é olhar para nós mesmos. E tudo isso acontece, sabe por quê? Porque somos orgulhosos por natureza. E quando somos feridos, ou estamos num contexto que deveríamos ser aperfeiçoados, estamos olhando para nós mesmos e o amor não cresce, não avança. Ficamos raquíticos, não crescemos espiritualmente. A vida de Cristo em nós, irmãos, resulta em glória a Deus. O amor, ele deve ser vivido para que Deus seja honrado em nós. O amor não é para que a igreja viva bem, nem muito menos para atrair mais membros para ela. Observe que Paulo está aqui falando de outra coisa. Porque você pode também fazer um juízo errado, dizer, vamos nos amar mais, porque o mundo vai ver o amor em nós, e aí a nossa igreja vai encher de gente. Vamos nos amar mais porque o nosso departamento de jovens vai ser um atrativo para as pessoas que estão no mundo. Então a gente vai amar por esse motivo. Paulo não está falando disso. Não é este o motivo que Paulo fala aqui. O motivo, irmãos, é a glória de Deus. Paulo está falando de coisas essenciais. Se você ama motivado para que Deus seja glorificado em sua vida, o resto vem a reboque. O resto vem a reboque. Você não pode focar naquilo que é secundário, você precisa focar no que é essencial. E Paulo está mostrando aqui o essencial. E eu pergunto a você, qual é o motivo do seu amor? Por que você tem amado? Pare e pense. Por que você tem amado? Jesus ensinou sobre a luz na vida dos seus discípulos, dizendo assim, lá em Mateus, capítulo de número 5, ele diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Uma igreja, irmãos, que conhece de forma experimental o amor, glorifica a Deus, a sua luz é notória aos olhos do mundo. Irmãos, é uma igreja que brilha, resplandece. E o mundo olha e vê o que em nós? Deus. As virtudes de Deus, porque Deus é amor. Você está entendendo por que Paulo está pedindo? Por que Paulo está orando para que na igreja exista amor? Você está entendendo por que Deus quer que você ore mais pela sua igreja? Ao invés de estar criticando, ao invés de estar apontando o dedo, amando mais a sua igreja.
Porque é por meio do amor, irmãos, que Deus é glorificado. Não são pelos nossos recursos, nem por nada de material que tenhamos, mas é pela vida de Cristo em nós que Deus é glorificado. Portanto, meu irmão, peça a Deus que capacite seus irmãos para glorificarem a Deus. É por isso que é tão doloroso quando a gente vê, irmãos, um crente na carne, agindo carnalmente. Como dói no nosso coração aqueles que conhecem a Deus, irmãos. Porque não é a vida daquele irmão só que está sendo denegrida, irmãos. O que está sendo desonrado é o nome de Deus que ele carrega. Nós deveríamos zelar mais pelo nome de cristãos. Nós somos imitadores, seguidores, discípulos de Cristo. Nós temos um mestre que é conhecido por aquilo que fazemos. E se aquilo que fazemos não aponta para o nosso Deus, tem algo errado. Tem algo errado. A luz está apagada. O mundo não nos vê. Cuide para que a glória de Deus seja o motivo por trás da sua justiça. E eu vou aqui lhe ensinar uma coisa que é uma rasteira de Satanás, muito sutil na vida de muita gente. É uma armadilha que o diabo sutilmente coloca na vida de muitas pessoas. E que armadilha é essa, pastor? Irmãos, muitas vezes o motivo da justiça de muitos cristãos, o motivo de ter uma vida reta, o motivo de ter uma boa reputação na sociedade, é simplesmente para que os outros o aplaudam. E essa motivação, como Paulo nos mostra aqui, é errada. Errada. A motivação é a glória de Deus. O orgulho, ele pode se apropriar de obras de justiça. Você pode buscar ser parecido com Jesus. Você pode se comportar como crente, andar como crente, orar como crente, cantar música de crente. Você pode dar esmola ao necessitado, fazer visita no presídio. Você pode ter seus momentos de oração com a igreja. Você pode ser fervoroso e eloquente no que você diz. Mas cuidado, porque o orgulho é traiçoeiro. E ele pode estar motivando você a fazer isso, não para a glória de Deus, mas para a sua glória. Paulo diz, para a glória e louvor de Deus, que o amor esteja em vocês, não para que o mundo vejam algo em vocês e digam, oh, como você. Não, é para que você faça aquilo e o mundo veja, olha Deus, eu vejo Deus. A igreja que conhece o amor glorifica a Deus, amém? Então a gente tem razões aqui para orarmos pela nossa igreja, pelas nossas igrejas, e pedir, Senhor, aumenta o amor no nosso meio. Deus, ele é louvado através de nós quando temperamos os nossos relacionamentos com o amor de Jesus. É assim que Deus é louvado, irmãos. É assim que Deus é louvado. Esses dias uma irmãzinha lá na nossa igreja, numa escola dominical, disse uma coisa muito interessante, né? Ela trabalha numa empresa e o patrão, de tanto observar, né, a postura dela e como ela age, ela disse que o patrão disse, vamos buscar um funcionário lá na igreja da irmã fulana. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. O mundo olhando para um trabalhador cristão e dizendo, eu queria ter mais trabalhadores assim. Fiéis, servos de Deus, que traz alegria, que contagia com a sua alegria os demais. É assim que Deus é louvado na nossa vida, irmãos. É assim que a nossa luz brilha. É assim que o mundo olha para nós e diz, ali está uma luz, olha. Ali está uma luz. E essa deve ser a nossa motivação. As pessoas não podem olhar para nós, precisam olhar para Deus. E verão Deus em nós quando vê o amor de Deus, a compaixão de Deus, a alegria de Deus, a benignidade de Deus em nós. Porque isso é luz, irmãos, isso é luz. Por outro lado, irmãos, tem muita gente que é complicada. Tem gente que é um pessimismo só, né? A gente conversa com essa pessoa e a pessoa, tudo dá errado, nunca presta, tudo é, não, né? Vai fazer o retiro, não vai dar certo, não tem como, é muito complicado. A gente precisa orar, não tem mais jeito para aquele ali não. Pau que nasce torto, morre torto. É um pessimismo, nunca olha de forma positiva, pela fé, aquilo que está mais para diante. Concluindo aqui as minhas palavras, eu gostaria de concluir essa minha mensagem nessa manhã,
trazendo algumas orientações para você. A primeira delas é o seguinte: ore, escute bem, ore pela saúde, pela vida financeira e profissional dos seus irmãos. Não deixe de pedir isso da parte de Deus para a vida deles. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: acima de tudo isso, ore para que Ele ame mais. Coloque isso na sua Bíblia: Senhor, que 2020 seja um ano em que eu me dedique mais a pedir ao Senhor, a clamar ao Senhor, que a minha igreja possa crescer no amor. Para que eu não olhe, Senhor, para mim mesmo e nem para os meus irmãos e me veja raquítico, pequeno, sem crescer. Ore pela saúde dos seus irmãos. Eles precisam, alguns deles estão doentes, outros estão passando dificuldade financeira, outros estão precisando de muitas coisas nesse mundo, mas o mais essencial é que eles cresçam em amor. Paulo está dizendo aqui, está nos ensinando, Deus está usando a vida dos seus servos para dizer que nós precisamos orar mais pelos nossos irmãos. Deixa eu lhe dizer outra coisa: aproveite as oportunidades, tenha discernimento, não seja como aquela folha seca arrastada pelo vento. Em outras palavras, tome consciência do que está acontecendo na sua vida. Quando eu cheguei aqui, quando botaram lá o slide aqui no Data Show, uma palavra, duas palavrinhas, não, duas, eu sei lá, foi mais palavras, mas eu vou dizer bem assim: você não está aqui por acaso. Foi na hora que eu sentei, que eu olhei, foi isso que eu vi. Naquele momento, plum, eu disse: Senhor, eu não estou aqui por acaso. Sabe o que é isso? Tomar consciência do que está acontecendo. Quando nós tomamos consciência do que está acontecendo na nossa vida, sabe o que é que acontece? Nós estamos mais sensíveis às oportunidades que Deus está nos dando. Você veio de João Pessoa para aqui, Deus está te dando oportunidades de ser trabalhado por Ele. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo essa palavra aqui nessa noite, Deus está mostrando a você que você precisa estar mais atento às oportunidades para que você aprenda a amar mais. E amor envolve relacionamento, amor envolve abnegação. Tem uma pessoa que Então deixa eu lhe dizer só uma coisa: aproveita as oportunidades que Deus vai lhe dar. A gente começou praticamente hoje, né? Ontem, teve hoje, Deus já começou falando, né? Aproveita as oportunidades. E saiba que eu vou estar orando por você e por mim para que Deus nos ensine a amar mais. Eu não sei o que é que Ele vai fazer daqui para o final desse retiro na sua vida, mas certamente Ele vai te dar muitas oportunidades. E eu quero lhe dizer, não vá se iludindo não, achando que vão ser coisinhas boas que vão acontecer, vão ser provas. Provas que vão ser dadas. O meu já começou a dar o sinal ali de que papai está demorando, viu? Acaba esse negócio aí. É o meu bebê, o Bernardo. Eu nem apresentei os irmãos, né? Está ali atrás. Levanta aí, Mirelle, ele. Olha lá. Pronto, acordou agora, viu, irmãos? Bom dia, igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre responde às nossas orações, irmãos, nos dando oportunidade de renunciar o nosso conforto pelos nossos irmãos, colocando pessoas difíceis para andar ao nosso lado, colocando pessoas que a gente diz: meu Deus, não poderia ser outra pessoa? Poderia ser outra pessoa, mas Deus colocou essa pessoa ao seu lado. Esteja atento, tome consciência nessa manhã de que você não está aqui por acaso. E peça a Deus: Senhor, me ensine a amar mais. E Ele vai te ensinar, sabe como? Te dando a visão espiritual para perceber o que está acontecendo hoje aqui na sua vida e que vai acontecer daqui a pouco quando você chegar em casa. E eu peço a Deus que Deus lhe dê força. Quando Paulo pede a Deus 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Tira de mim esse espinho na carne. Mensageiro do diabo, de Satanás, está me esbofeteando. Paulo havia acabado de falar das revelações que Deus havia dado. E ele pede, e você, naquela mentalidade, né, natural, poderia dizer: pronto, Paulo, missionário de Deus, servo de Deus, homem poderoso, está pedindo a Deus, Deus vai se negar. Deus é soberano, irmãos. Nem Paulo tem capacidade de mexer nos decretos de Deus. Se Deus decretou, vai acontecer, e não tem boquinha, né, como diz a história. Paulo pede a Deus, e Deus não responde conforme Paulo queria. Paulo, então, ouve da parte de Deus o seguinte:
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que foi que Paulo entendeu? Paulo viu a oportunidade que Deus estava lhe dando naquela situação de dor, de angústia, de sofrimento e provação que aquele espinho na carne estava dando a ele. A minha oração, para você entender mais claro ainda, é que você possa entender o espinho na carne que Deus está lhe dando, para que você aprenda a amar mais um pouco, para que você aprenda a abrir mão da sua vontade, para você aprender a deixar de olhar para baixo e olhar mais para o outro, deixar de olhar mais para o seu umbigo e olhar mais para o outro, e fazer o que Deus fez por você lá na cruz do Calvário, abrindo mão da sua glória, se esvaziando, para que você pudesse ter vida. Amém?